Bem, pessoal, então vamos lá, iniciando a resolução da primeira lista. No exercício de número 1, a Escola de Formação de Condutores constatou que todos os 34 alunos estavam tirando a primeira carteira de habilitação. O professor perguntou quantos estavam ali para a categoria A, 12 levantaram a mão. Posteriormente, perguntou quantos estavam ali para a categoria B, 29 levantaram a mão. Sendo assim, a quantidade de candidatos que iriam tirar CNH, somente CNH da categoria A. Então, a melhor estratégia de resolução que nós temos é pelo diagrama de Venn. Na hora de montarmos o diagrama de Venn, nós vamos montar o espaço correspondente aos condutores que vão tirar categoria A. O espaço correspondente àqueles que vão tirar a categoria B. Observe que, para trabalharmos com diagrama de Venn, eu sempre vou começar pela interseção. Só que nesse caso, eu sei que 34 é o total, então total 34, deixa eu só modificar aqui, 34 é o total, e desses 34, nós temos uma subdivisão dos valores, então total 34, que categoria A são o correspondente a 12, então categoria A 12, e categoria B 29. Nesse caso, me faltou exatamente a interseção, então eu vou chamar a interseção de X. Se eu quero saber aqueles que vão tirar apenas a categoria A, o apenas está aqui. Então eu vou pegar o total da categoria A, 12, menos X, que já estava. Que vão tirar a categoria B, 29. Aqui é apenas a categoria B. Então a categoria B apenas é o 29 menos X. Nesse caso, não tem ninguém fora dos conjuntos, porque todos iriam tirar a habilitação. Por isso, se eu somar agora esses resultados, essa soma será igual ao total de candidatos. E no caso, 12 menos X, que são aqueles que vão tirar apenas a categoria A, mais X, que são os que vão tirar as duas categorias, mais 29 menos X, que vão tirar apenas a categoria B, vai ser o total 34. Como nós temos aqui menos X e mais X, eu vou cancelar esses dois termos, sobrando 12 mais 29, 41, igual a 34, e o menos x passa positivo, mais x. 41 menos 34, igual a x. X, que são aqueles que vão tirar as duas categorias, igual a 7. Lembre-se que a pergunta do exercício é quantos que vão tirar somente CNH na categoria A. Então, somente da categoria A, lembra que nós tínhamos colocado aqui 12 menos X? Então, 12 menos X será 12 menos 7. 5 vão tirar somente a categoria A, conforme resposta inicialmente passada. Bem, número 1, apenas dois conjuntos. Já o número 2, ele vai trabalhar de novo com essa ideia de dois conjuntos. Porque em um colégio de 100 alunos, então eu estou falando do total. Total, 100. 80 alunos gostam de sorvete de chocolate. 80. 70 gostam de sorvete de creme. 70. E 60 gostam dos dois sabores. Então, os dois sabores, 60. Diferentemente daquele outro exercício, nós temos aqui aqueles que gostam de chocolate
os que gostam de creme. Muito bem, então vamos identificar aqui os que gostam de chocolate e os que gostam de creme. Vamos começar pela interseção. Ah, mas nesse caso ficou de boa, porque eu já tenho a interseção. 60 alunos gostam dos dois, então aqui é 60. Se o total de chocolate é 80, eu vou fazer 80 menos 60, 20. 20 gostam só de chocolate. Se 70 gostam de creme, 70 menos 60, 10 gostam apenas de creme. E aí o exercício quer saber quantos não gostam de nenhum dos dois sabores. Veja que se eu somar agora os resultados, chocolate, apenas chocolate, 20. Os dois sabores, 60. Apenas creme, 10. Então, 20 mais 60, 80, mais 10, 90 alunos gostam entre chocolate e creme. O total de 100 alunos, então, para saber quantos não gostam de nenhum dos dois sabores, basta eu pegar 100 menos aquele que gostam de chocolate ou creme. Então, menos 90, nós teremos 10 alunos, que é a resposta esperada, que gostam, né, de outro sabor ou não gostam de nenhum sabor. Sei que eles não gostam nem de chocolate, nem de creme, conforme a resposta que foi detalhada para vocês. Tudo bem? Agora, o exercício de número 3. Considere o conjunto A formado pelas cores da bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil, retângulo, verde, né? Losango, amarelo, círculo, azul, faixa, branco, escritas, ordem e progresso, verde. Então eu tenho 4 elementos nesse conjunto. E o exercício pergunta quantos subconjuntos. O número de subconjuntos, ele é dado por 2 elevado a n, sendo esse n o número de elementos. Como aqui eu tenho verde, amarelo, azul e branco, 4 elementos, então a quantidade de subconjuntos, 2 elevado à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16 subconjuntos. Resposta anunciada. Muito simplesinho esse exercício. Vamos para o número 4. Novamente vai falar sobre o diagrama de Venn. A diferença é que agora nós vamos trabalhar com 3 conjuntos. Tá? Então, desses 3 conjuntos, nós vou só dar uma reduzidinha aqui para a gente ter mais espaço. Desses 3 conjuntos, nós vamos fazer a seguinte análise. Tá? Uma escola de idioma que oferece formação para vários tipos de língua foi feita uma pesquisa para saber o número de estudantes matriculados em espanhol, inglês e alemão e outros idiomas. Os dados foram anotados na tabela a seguir. Então a tabela traz aqui inglês, espanhol e alemão. Então vamos pensar aqui aqueles que falam inglês, os que falam espanhol e os que falam alemão. Ok. Então, inglês, espanhol e alemão. Do mesmo jeito, nós começaremos a partir da interseção. Mas qual interseção? Da interseção dos 3 idiomas. São 2. Então, esse 2 eu vou registrar aqui. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para ficar melhor para vocês visualizarem. Os 2 que falam, né, os 3 idiomas. Está aqui. Depois nós passaremos para as interseções 2 a 2. Se alemão e espanhol é 6,
alemão e espanhol. Tá aqui, 6. Dos 6, eu vou ter de subtrair os 2 que já estão. Então, 6 menos 2, 4. Inglês e alemão, 20. Inglês e alemão tá aqui dentro, ó, 20. Ah, mas eu já coloquei 2. Então, 20 eu tiro 2, eu acho 18, que são aqueles que vão falar apenas inglês e alemão. Se eu olho agora inglês e espanhol, o inglês e o espanhol está aqui. Já tem 2 aqui dentro. Se o total é 30, 30 menos 2 vai dar 28, que vão falar apenas inglês e espanhol. Alemão, 32. Só que agora eu vou observar que dentro do conjunto alemão, que eu já coloquei aqui em azul, eu tenho 18, mais 2, 20, mais 2, 4. Eu tenho 24. Se o total é 32, então eu vou fazer 32 menos 24, 8. Então veja que eu subtraí de tudo que já estava dentro de alemão. Espanhol, 84, está em vermelho. Ó, o que já está dentro do espanhol? 28 mais 2, 30, mais 4, 34. Então, 84 menos 34, 50, que falam apenas, estão matriculados apenas em espanhol. E inglês, 110. Inglês está de verde. Eu já tenho aqui 18 mais 2, 20. 20 mais 28, 48. Então, 110 menos 48, 64. Esses 64 falam apenas inglês. Lembre que nesse caso, nós temos aqui outros, quer dizer que está fora do inglês, está fora do espanhol e está fora do alemão, que são os 45. Eles estão na escola, mas estão fora de todos esses valores. A pergunta do exercício é o total de alunos que participaram da entrevista. Então eu vou somar 64 que falam só inglês, com 28 que falam apenas inglês e espanhol, com 50 que falam apenas espanhol, com 18 que falam apenas inglês e alemão, com 2 que falam todos os idiomas, com 4 que falam apenas espanhol e alemão, com 8 que falam apenas alemão e os 45 que falam outros idiomas. Fazendo a soma, 4 mais 8, 12, mais 8, 20, 22, 26, 34, 34, mais 5, opa, deu certo aqui? Vamos lá? 12, 20, 22, 26, né? A gente fez algum cálculo errado? Deixa eu só voltar aqui então. 2 menos alemão e espanhol, 2 menos 6, 4, 20 inglês e alemão, 20 menos 2, 18, 30 inglês e espanhol, 30 menos 2, 28. Aí nós vamos para o alemão, que é 32. Então, 32 menos 24, 24 mais 8, 32 está certo aqui. O espanhol, que é 84, e aqui nós temos 28 mais 2, que dá 30, 34. Ok, deixa eu só. Recadinhos chegando aqui. Casinho eu corrijo o que está acontecendo. 34, 84 menos 34, 50. E por último, 110 menos 48. Ah, tá. Aqui eu tinha feito o cálculo errado, né? Porque é 18 mais 2, 20, 28. Aí 110 menos 28. Tá ali o nosso erro, ó. Vai dar 60. E aqui vai dar menos 28, não, gente. Opa! Fazer com atenção, né? Aqui, 60, 110, né? 18, 20, menos 40, 48, né? Então, aqui vai dar 2. E 10 menos 4, 6. Então, aqui é 62 e não 64. Corrigido. Vamos corrigir aqui. 62. Agora sim.
2 e 8, 10, 18, 20, 24, 32, 37. Vamos 3. 3 e 6, 9, 11, 16. Foi 3 e 6, né? Foi 3, gente. 2 e 8, 10, 18, 20, 24, 32, 37. Vamos 3. 9, 11, 17, isso, 18, 3, 9, 11, gente, que coisa difícil, 17, 18 mais 4, 22, 227, mais algum erro aqui? 10 menos 4, 6 aqui, que 6, certo? 62, 28, 50, 18, a resposta ali está 217, eu só conferir, 2, 4, 8, os 45, são 45 mesmo, que não falam nenhum, isso. 8, 14, 18. Foram 3, 3 e 6, 9, 11, 16, 17, 21. Oh, coisa difícil, hein? Olha só, se eu estivesse fazendo sem resposta aqui, eu ia errar isso aqui de bobeira por falta de atenção, né? Sominhas bobas e eu estaria errando. Mas é o diagrama de Venn sempre seguindo, da interseção para os demais. No exercício de número 5, operações com conjuntos. Conjunto A, números naturais menores que 15. Então, eu poderia colocar aqui naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, porque ele falou menores que 15. Conjunto B, inteiros positivos, então maior que zero, múltiplos de 5. Múltiplos resultados da multiplicação: 5, 10, 15, porque tem de ser menores que 20. E o conjunto C, ele já te falou os elementos, que é 0, 2, 10, 15, 20 e 25. Aí o exercício pede na letra A união C. União, eu tenho de colocar todos os elementos. Então, eu vou colocar todos os elementos de A, que é de 1 a 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E todos os de C. Eu já coloquei o 0, já coloquei o 2, já coloquei o 10. Então agora faltou o 15, o 20 e o 25. Esse é o resultado da união. Letra B. B interseção C. São os elementos comuns em B e C. É o 5, melhor, o 5 não, o 10 e o 15. Então apenas 10 e 15 elementos em comum. Complementar de B em A. Perceba que B é subconjunto de A? Não. Ó, o 5 está aqui dentro, o 10 está aqui dentro, mas o 15 não está aqui dentro. Então, esse complementar não existe, tá? Caso existisse, seria o correspondente a A menos B. Só que ele não existe, por isso que eu não vou efetuar essa operação A menos B. Por falar em A menos B, a letra D, C menos B. Quer dizer, elementos que estão em C e não estão em B. Quem é C menos B? O 0, o 2, o 20 e o 25. Tá? São elementos que estão em C e não estão em B. Só voltando aqui, por que não existe essa operação complementar de A em B? Porque o B, complementar de B em A, porque o B não é subconjunto, por conta do 15 não ser elemento de A. Só existe complementar se for subconjunto. Aí no número 6, ele fala o seguinte, ó, analisando os diagramas a seguir. Assinale a alternativa que representa a união B menos a interseção B.
Então, eu vou fazer aqui e depois a gente vai olhar esse resultado. Tá? Imagine que eu tenha aqui o conjunto A e eu tenha o conjunto B. A e B. Quando eu falo união, eu vou pegar tudo, tudo, tudo. União. Eu vou pegar todos os elementos de A, todos os elementos de B. Isso é o A união B. A união B. Agora, se eu fizer, que é esse primeiro parêntese, interseção. A interseção é a parte comum, a A e a B. Parte comum, a A e a B. O que é comum aqui? A parte comum está aqui, ó. Só esse miolinho aqui. Lembrem-se que diferença é o que está no primeiro e não está no segundo. Está no primeiro e não está no segundo. Então, qual a parte que está nesse primeiro conjunto e não está aqui? Concorda que vai ser só essas partes aqui em volta, que estão pintadas no primeiro e não estão no segundo? Por isso, a resposta desse exercício é a letra C. Porque na letra C, você tem a parte pintada da união, mas não tem a parte pintada da interseção. Está no primeiro e não está no segundo. Seria só essa análise. Número 7, fração geratriz. Fração geratriz, eu tenho de olhar a parte que se repete. A parte que se repete aqui é 12. São dois algarismos, dois noves. Então, 12 sobre 99, que eu até poderia simplificar aqui por 3 e poderia colocar também 4 sobre 33. Já na letra B, o valor que se repete é só o 2. Então, por isso, na letra B, apenas 2. Apenas um algarismo, só um 9. Mas perceba que tem esse zero, que é uma casa decimal. Esse zero, uma casa decimal, faz com que eu acrescente um zero no denominador. 2 sobre 90, que eu também posso simplificar, e o resultado será 1 sobre 45. Prontinho, respondido a letra B. No número 8, nós estamos falando de intervalo, então vamos analisar aqui esses intervalos. Tá? Então, o primeiro intervalo, deixa eu fazer aqui O primeiro intervalo, ele está falando de menos 2, bolinha aberta para o menos 2, porque o colchete está para fora, até o 3. No 3, eu vou fazer uma bolinha fechada, porque está envolvendo aqui um colchete para dentro. Aí nós vamos verificar o segundo intervalo. Esse segundo intervalo, ele vai começar no 0. Então, 0 está aqui entre o menos 2 e o 3. O 0 com colchete para dentro, então bolinha fechada, 0. E ele vai até o 5, também com bolinha fechada. Por isso eu vou pintar aqui os valores que vão de 0 até 5. Primeiro, B menos A. Deixa eu só marcar aqui. Esse aqui é o intervalo A, esse é o intervalo B. Como que nós vamos resolver o B menos A? B menos A é a parte que está em B e não está em A. Para facilitar aqui, deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou
colocar aqui para depois a gente fazer de novo. Isso tudo é preguiça, tá? Preguiça de desenhar de novo. Prazer, a gente volta aqui. O que é o B menos A? É a parte que está no B e não está em A. Veja que a parte de B que não está em A é só aqui. Só esse pedacinho. Então, por isso, B menos A, se eu for desenhar através de intervalo na reta, ele vai começar no 3, bolinha aberta. Ah, por que o 3 é bolinha aberta? Porque o 3 está no A. Lembra que tem de estar no B e não está no A. E o 3 está em A. Então, ele não está na resposta. E vai até o 5. Aí o 5, sim, bolinha fechada, porque ele está em B e não está em A. Outra possível resposta, colchete para fora, 3, 5, colchete para dentro. Outra possível resposta, você pode colocar, né, que x pertence aos reais, tal que 3 menor que x, menor ou igual a 5. Pronto, respondido. Tá? Está em B, não está em A. Na letra A, desculpe, na letra B, é mais fácil. Por que é mais fácil? A união. Eu vou pegar tudo. Se eu vou pegar tudo, eu começo no 2 e vou até onde? No 5. Por isso, se fizermos o intervalo aqui, ele vai ser, começa no 2, só que o 2 não faz parte, e vai até o 5. O 5 faz parte. Então, o intervalo vai ser tudo isso aqui. Se eu utilizar colchetes, colchete para fora no 2, colchete para dentro no 5. Se eu utilizar conjunto, x pertence aos reais, dá o quê? 2 menor que x, menor que 5. São as possíveis respostas. E a letra C, nós vamos analisar ela baseado aqui também, ó, bem simplesinho. A interseção B. Interseção é a parte comum. Veja que a parte comum aqui, a parte que está nos dois, vai de 0 até 3. Por isso, intervalo. Alguém querendo falar comigo, mas depois eu falo. Então, intervalo na reta começa no 0, o 0 está nos dois, então por isso bolinha fechada para o 0, e vai até os 5, bolinha fechada. Usando colchetes, colchete para dentro, 0, colchete para dentro, 5. Usando o conjunto, x pertence aos reais, tal que 0 menor que x menor que 5. Perfeito. Esse é o resultado. Na questão de número 9, uma confecção a rolos de malha com medida 120, 180, 240 centímetros. Será preciso cortar o tecido em peças iguais. Se eu vou cortar o tecido, eu estou dividindo ele. Se eu estou dividindo, então eu vou estar falando de divisor comum, porque é dividir em pedaços iguais. Então nós vamos calcular o MDC de 120, de 180 e de 240. Bom, para a gente calcular, vamos lá, 120, 180 e 240. Calcular esse máximo divisor comum, aí eu começo a dividir por 2, 60, 90,
120. Eu vou fazer de novo por 2, 30, 45 e 60. Lembrem-se que o máximo divisor comum eu só posso fazer fatoração simultânea. E agora o 45 não dá mais por 2, então eu paro. Vou por 3, que vai dar 10, vai dar 15 e vai dar 20. Não dá mais por 3, porque 10 e 20 não dividem. Então eu vou por 5, que será 2, que será 3 e que será 4. E acabou. Então, máximo divisor comum: 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Então, eu estava dividindo pedaços. Então, eu achei 60 centímetros, que seria o comprimento máximo de cada pedaço. Só que o exercício pediu também quantos pedaços serão produzidos. Então, o primeiro rolo de tecido produz 2 pedaços. O segundo rolo de tecido, 3 pedaços. O terceiro rolo de tecido, 4 pedaços. Logo, 2 mais 3 mais 4 pedaços, nós teremos um total de 9 pedaços, que é a segunda resposta. Pronto. Máximo divisor comum, porque eu estava dividindo. Já o próximo exercício: em certo ponto de ônibus, há 2 possibilidades para os passageiros. O ônibus A, que passa a cada 28 minutos, então você vai imaginar, ele passa com 28, depois com 56, depois ele vai passar com 84 e assim por diante. Isso são múltiplos. E o segundo passa a cada 24, 48, 72 e assim por diante. Em determinado horário, eles passam juntos. Quando eles voltam a passar juntos? Quando tiver o mesmo múltiplo comum. Então, aqui, mínimo múltiplo comum entre 28 e 24. Então, vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 28 e 24. Por 2, mínimo múltiplo comum, fatoração completa, 14 e 12. De novo por 2, 7 e 6. Por 2 de novo, 7 e 3. Por 3, 7 e 1. E finalmente por 7, 1 e 1. Então, mínimo múltiplo comum, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 7 vai dar 168. Lembra que era minutos? Então, 168 minutos. 168 minutos corresponde a quantas horas? Divide por 60, porque uma hora tem 60 minutos. 2 vezes 60, 140, sobra 28. Então deu 2 horas mais 28 minutos. 2 horas e 28. Deu 168 aqui mesmo? Vamos só ver se o gabarito está errado ou eu que errei aqui de novo. 4, 8, 24. Vamos lá, continuar. 24 vezes 7. 7, 4, 28. Aí 2, 7, 2, 14. 168. Então, 168. Opa, 2 horas é 120, né? Nossa, o caso aqui é mais grave, gente. Sexta-feira, né? Então, vai dar 6, né? 2 vezes 6, 12. Por isso, sobram, o gabarito tá certo, né? O Stefânio que tá doido, tá? Sobram 2 horas e 48 minutos, conforme resposta anunciada. Quando eu montei o gabarito, eu estava melhor do que eu estou agora.
Agora a coisa está bagunçada. Número 11. Um ônibus viajando a 80 quilômetros por hora percorreria o trecho entre duas cidades em 3 horas. Mas devido à chuva, ele fez a viagem a 60 quilômetros por hora. Então, 80 quilômetros por hora levaria 3 horas. Eu poderia usar a fórmula de velocidade média lá da física? Poderia. 60 quilômetros por hora, ele leva quanto tempo? Acontece que aqui eu preciso avaliar se são direto ou inversamente proporcionais. E quanto maior a velocidade, menor o tempo de viagem. Então são inversamente proporcionais, por isso eu vou multiplicar direto, não é multiplicar cruzado. 80 vezes 3 igual a 60 vezes x. 240 igual a 60x, passo 60 dividindo, 240 dividido por 60 é x, nós vamos achar que x é 4 horas. Resposta que foi fornecida. Bora que está acabando. 3 torneiras idênticas despejam 120 litros de água por minuto. Quantas torneiras seriam necessárias para despejar 1.000 litros de água? Bom, 3 torneiras despejam 120 litros por minuto. Quantas torneiras, é a pergunta, para despejar 1.000 litros por minuto? Quanto mais torneiras, mais água saindo. Então aqui é diretamente proporcional. Se é diretamente, nós vamos fazer produtos cruzados. X vezes 120 igual a 3 vezes 1.000. X será 3 vezes 1.000, 3.000, dividido por 120. Eu já posso cancelar zero? Posso. Né? Então, 300 dividido por 12. 2 vezes 12, 24, sobra 6, abaixo zero. 5 vezes 12, 60. Deu divisão exata, então seriam necessárias 25 torneiras. Pronto, respondido o último exercício. Então é isso, pessoal. Né? Qualquer dúvida, podem me procurar, ok? Obrigado.